Gente, o Estadão é um jornal de 200 anos que abriga, inclusive, bolsonarista. Mas a gente tem que trazer essa informação aqui, porque a coluna do Estadão dá uma fofoca aí do que como é que foi a repercussão da decisão do Toffoli de arquivar as delações da Odebrecht lá no meio do Lula, né? Mágoa de Lula com Toffoli ainda é grande, apesar da decisão sobre a Odebrecht. Embora tenha classificado o despacho do ministro como exemplar, o presidente não esquece a posição do Toffoli sobre Genuíno e o velório do irmão que ele não pôde trazer. Obrigado, Elaine. Beijão, querida. Obrigado pelos pixies. Vamos ver aqui a reportagem do Eduardo Gayer e da Vera Rosa, lá no Estadão. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz a quem lhe pergunta que já perdoou o ministro do Supremo, Dias Toffoli, há algum tempo. Na prática, porém, amigos dos dois afirmam que Lula ainda guarda mágoa de Toffoli, não é à toa. Não se trata de uma mágoa política, mas sim pessoal, uma vez que Lula o considerava como um filho. Toffoli se arrependeu de ter impedido o petista, então preso em Curitiba, de ir ao velório do seu irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá, em 2019. À época, presidente do STF, o ministro permitiu apenas que ele fosse a uma unidade militar em São Paulo para se encontrar com a família. Lula achou que isso seria uma humilhação e recusou. A relação entre os dois já vinha se deteriorando de longa data. Lula nunca escondeu o inconformismo com o fato de Toffoli ter condenado o ex-presidente do PT, José Genuíno, em 2002, no caso do Mensalão. Nesse cenário, a decisão do ministro de anular as provas da Lava Jato obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht, classificando a prisão do petista como uma armação e um dos maiores erros judiciais da história do país, foi agora mais um aceno feito na direção do presidente. Lula considerou a decisão exemplar, mas ainda assim não esqueceu completamente o passado, nem os afagos do antigo aliado, a Jair Bolsonaro. Toffoli já disse que se arrependeu de ter condenado Genuíno. Além disso, em 12 de dezembro do ano passado, após a cerimônia de diplomação de Lula no TSE, pediu perdão ao então presidente eleito por ter impedido a sua ida ao velório de Vavá. Horas depois, no entanto, ao participar de um jantar oferecido por amigos, Lula relatou a conversa de Toffoli com alguns convidados. É duro, mas foi por causa daquela condenação dele que o Genuíno não está aqui, afirmou o petista, que gostaria de ter o ex-presidente do PT no governo. O ministro disse à coluna que Lula e Toffoli estão em processo de reaproximação há algum tempo e não é de hoje, assegurou. Nesta quarta-feira, dia 6, porém, no mesmo dia da decisão de Toffoli, que classificou a prisão de Lula como verdadeiro ovo da serpente, o presidente não aceitou indicar Carlos von Adamec ao Superior Tribunal de Justiça. Nome defendido por Toffoli, Adamec tem uma filha que é sócia do escritório da advocacia de Roberta Rangel, a mulher de Toffoli. Lula preferiu apresentar ao Senado, para o STJ, os nomes do mineiro José Afrânio Vilela, patrocinado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do cearense Teodoro Santos, que tinha apoio do ministro da Educação, Camilo Santana. Adamec foi a segunda indicação de Toffoli nos últimos dias, rejeitada por Lula. Antes, o magistrado havia tentado emplacar o advogado Otávio Luiz Rodrigues Júnior na vaga reservada à OAB no STJ. Rodrigues foi um adjunto de Toffoli quando ele era ministro da Advocacia Geral da União, a AGU. Lula, preferiu, indicar uma mulher para essa cadeira da corte, escolhendo a advogada Daniela Teixeira. E Lula está coberto de razão nessas decisões, meus queridos e minhas queridas. Essa é a coluna do Estadão, trazendo aí alguns bastidores sobre como é que anda isso aí.